Quando a história é guiada por uma protagonista marcante, tudo ganha outra dimensão, seja em jornadas cheias de mistério, romances que transformam, aventuras que moldam destinos ou narrativas que exploram o mundo interior de forma profunda. Algumas personagens conseguem prender a atenção desde o primeiro instante. Elas carregam o peso de suas escolhas, enfrentam desafios únicos e, acima de tudo, mostram que força não se resume apenas a poder físico, mas também a inteligência, sensibilidade, coragem e evolução. Hoje, vamos mergulhar em mundos onde mulheres não apenas participam da história, mas a conduzem com intensidade, carisma e protagonismo absoluto. Se você gosta de personagens completas, complexas e capazes de emocionar ou surpreender, este vídeo é para você. Prepare-se para conhecer obras que provam como uma boa protagonista pode transformar tudo ao seu redor e elevar qualquer narrativa a outro nível. 1. The Apothecary Diaries. As protagonistas femininas têm conquistado cada vez mais espaço, e quando pensamos em histórias marcadas por inteligência, coragem e presença marcante, é impossível não lembrar de personagens que transformam completamente o rumo de seu próprio destino. Hoje, vamos falar sobre uma dessas mulheres que, mesmo cercada por intrigas, segredos e disputas de poder, escolhe trilhar seu caminho com a força da razão e uma convicção inabalável. Aqui, seguimos a jornada de uma jovem simples, tirada à força de sua vida comum e colocada dentro de um ambiente onde qualquer erro pode ser fatal. Mas, ao invés de se esconder ou aceitar o papel imposto a ela usa o que tem de mais valioso, sua mente afiada e seu conhecimento sobre ervas, venenos e medicina. Enquanto muitos ali apenas sobrevivem às sombras do palácio, ela observa, analisa e desmonta mistérios que até mesmo pessoas muito acima dela jamais seriam capazes de perceber. A cada novo caso, ela mostra que uma protagonista feminina não precisa de poderes extraordinários para ser extraordinária. Sua força está na forma como enxerga o mundo, na coragem de falar o que ninguém ousa e na determinação de proteger quem precisa, mesmo que isso a coloque em risco. É uma história que prova que protagonismo feminino não é só sobre lutar com espadas ou enfrentar monstros, mas também sobre desafiar sistemas, quebrar expectativas e mudar tudo ao redor com inteligência e ousadia. Se você procura uma protagonista que inspira, surpreende e carrega a narrativa com uma personalidade impossível de ignorar, essa é uma daquelas histórias que mostram exatamente por que o tema de hoje é tão importante e tão fascinante. 2. Fruits Basket. Quando falamos de protagonistas femininas que realmente tocam o público, sempre lembramos daquelas capazes de transformar não só o próprio destino, mas também o mundo ao redor delas. E poucas personagens fazem isso de forma tão profunda quanto a jovem que acompanhamos nesta história. Alguém que, mesmo carregando suas próprias feridas, escolhe enfrentar o mundo com gentileza, resiliência e um coração aberto. Aqui, conhecemos uma garota que perdeu quase tudo, mas que nunca deixou que a dor definisse quem ela é. Mesmo vivendo em condições difíceis e lidando com inseguranças que quase ninguém percebe, ela continua acreditando no melhor das pessoas. É justamente essa força silenciosa que faz com que ela se torne o ponto de luz dentro de uma família marcada por segredos, conflitos internos e um passado que parece impossível de superar. Ao longo da história, sua presença muda cada personagem que cruza seu caminho. Ela não luta com armas, não usa magia e não busca nenhum tipo de reconhecimento. Sua verdadeira habilidade é enxergar o valor das pessoas, mesmo quando elas próprias não conseguem. É a protagonista que quebra maldições sem jamais levantar a voz, que cura corações apenas estando lá, e que prova que heroísmo também existe nos gestos simples, na empatia e na coragem de continuar acreditando. É uma história que mostra que protagonistas femininas não precisam de cenas grandiosas para serem marcantes. Às vezes, o que mais impacta é justamente a capacidade de acolher, de ouvir e de transformar a vida de todos ao redor.
E é isso que faz dessa personagem uma das representações mais bonitas, emocionantes e poderosas do protagonismo feminino nos animes. 3. Frieren, Beyond Journey's End. Quando falamos de protagonistas femininas marcantes, não podemos ignorar aquelas que carregam histórias profundas, repletas de silêncio, memória e significado. E nessa obra, acompanhamos uma personagem que vê o mundo de um jeito completamente diferente. Alguém que vive por séculos, mas que só começa a entender o valor do tempo quando ele passa rápido demais. Aqui, seguimos a jornada de uma figura que fez parte de um grupo lendário, participou de batalhas épicas e ajudou a derrotar um mal que ameaçava toda a humanidade. Mas ao contrário dos outros, para ela, aquela aventura foi apenas um instante. Enquanto seus companheiros envelheciam, mudavam e deixavam suas marcas no mundo, ela seguia praticamente igual, como se fosse eterna, e é justamente essa diferença que revela a grande beleza da história. Depois de perder aqueles que caminharam ao seu lado, ela percebe algo que nunca havia considerado, que os momentos simples, as conversas, os sorrisos, as pequenas escolhas são muito mais valiosos do que qualquer vitória grandiosa. É nesse ponto que a jornada realmente começa, não mais como uma heroína em busca de glória, mas como alguém tentando compreender o coração humano, tentando sentir de verdade aquilo que antes ela apenas observava de longe. Essa protagonista mostra que força não está apenas em derrotar inimigos, mas em aprender a se conectar, a valorizar o efêmero, a reconhecer o impacto que os outros deixam em nós. Sua caminhada é tranquila, reflexiva e, ao mesmo tempo, profundamente poderosa. É um lembrete de que protagonistas femininas também podem ser complexas, introspectivas e tocantes, guiando a história não pela intensidade da ação, mas pela profundidade das emoções que descobrem ao longo do caminho. 4. Spice and Wolf. Quando falamos de protagonistas femininas que realmente deixam marca, é impossível não destacar aquelas que unem charme, inteligência e uma presença capaz de mudar completamente o rumo da história. E aqui, acompanhamos uma personagem que representa tudo isso com uma naturalidade impressionante. Alguém que carrega séculos de sabedoria, mas que, ao mesmo tempo, vive o presente com uma curiosidade quase humana. A jornada começa quando ela decide abandonar a vida solitária que levava, cansada de permanecer presa ao mesmo lugar, enquanto o mundo mudava ao seu redor. Ao encontrar um comerciante viajante, ela enxerga a chance de viver algo diferente, de experimentar a liberdade e a aventura que sempre estiveram além do seu alcance. E, a partir desse encontro, nasce uma parceria única, construída não apenas em confiança, mas em diálogos afiados, trocas sinceras e uma química que cresce a cada passo da viagem. O mais fascinante nessa protagonista é como ela usa sua inteligência para virar situações aparentemente simples em grandes discussões, seja sobre comércio, valores ou escolhas de vida. Ela não é apenas uma figura mística, é alguém que questiona, provoca e incentiva quem está ao seu lado a se tornar melhor. Sua força não está em batalhas ou poderes extravagantes, mas na forma como enxerga o mundo, como entende as pessoas e como sempre parece estar um passo à frente. Essa história mostra que protagonistas femininas também podem brilhar em narrativas tranquilas, reflexivas e cheias de significado. Ela prova que charme e profundidade caminham juntos e que uma personagem pode ser marcante simplesmente por ser verdadeira, sagaz e capaz de transformar cada jornada em algo especial. É esse equilíbrio entre mistério, humanidade e inteligência que faz dela uma das protagonistas mais memoráveis quando falamos de animes liderados por mulheres. 5. Bok the Rock. Quando pensamos em protagonistas femininas marcantes, nem sempre são as mais fortes, mais confiantes ou mais experientes que chamam a atenção. Às vezes, é justamente aquela garota tímida, insegura e cheia de medos que conquista o público de uma forma inesperada, porque sua jornada é real, humana
e profundamente identificável. Nesta história, acompanhamos uma jovem que sonha em viver algo grandioso, mas que trava justamente naquilo que parece simples para tanta gente: falar, socializar, se expor. Ela quer brilhar no mundo da música, mas esbarra nos próprios pensamentos, na ansiedade que paralisa e na sensação de nunca ser boa o bastante. E é isso que torna sua trajetória tão especial. Cada passo é uma luta interna. Cada avanço parece pequeno, mas significa muito. Quando ela encontra outras garotas que a acolhem, sua vida começa a mudar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque ela finalmente vê que não precisa enfrentar tudo sozinha. A banda se torna o lugar onde ela pode ser ela mesma, onde suas falhas são entendidas e suas qualidades ganham espaço para florescer. Com o tempo, sua música deixa de ser apenas uma forma de desabafo e se torna um caminho para se conectar com o mundo que ela tanto temia. Essa protagonista mostra que força pode existir em quem treme, em quem hesita, em quem pensa demais. Ela inspira justamente por ser real. Sua história é sobre superar limites pessoais, sobre se permitir crescer aos poucos, sobre descobrir que existe coragem até mesmo em ficar vulnerável. É uma lembrança poderosa de que o protagonismo feminino também pode ser silencioso, sensível e cheio de verdade, e ainda assim totalmente inesquecível. 6. Uma Musume, Cinderella Grey. Quando falamos de protagonistas femininas que realmente se destacam, não estamos falando apenas de força ou talento, mas daquela determinação capaz de transformar qualquer obstáculo em impulso para seguir adiante. E nessa história, acompanhamos uma personagem que representa exatamente isso. Uma jovem que carrega um sonho enorme e corre atrás dele. Literalmente, mesmo quando o mundo parece mais rápido do que ela. Aqui, vemos a trajetória de uma competidora que chega a um novo ambiente cheia de dúvidas, inseguranças e desafios que nunca imaginou enfrentar. Rodeada por rivais incríveis e expectativas altíssimas, ela poderia facilmente ter desistido ou se deixado esmagar pela pressão. Mas em vez disso, faz o que sabe de melhor. Continua correndo, continua treinando, continua acreditando. Cada vitória vem com suor, cada derrota traz aprendizado, e cada queda se transforma em motivação para levantar ainda mais forte. O mais marcante nessa protagonista é a forma como ela cresce, não só como atleta, mas como pessoa. Ela aprende a lidar com frustrações, a entender seus limites e a superá-los com disciplina e honestidade. Em meio a amizades novas, conflitos internos e competições intensas, ela descobre que o verdadeiro brilho não está apenas na linha de chegada, mas em tudo o que acontece até chegar lá. Essa história mostra que protagonistas femininas também podem liderar narrativas cheias de energia, emoção e adrenalina. Aqui, a força está na persistência, na humildade e na paixão por aquilo que se faz. E é exatamente isso que faz dessa protagonista um exemplo poderoso. Alguém que inspira não só por vencer, mas por nunca parar de avançar, mesmo quando o caminho parece impossível. 7. Sailor Moon. Quando falamos de protagonistas femininas que marcaram gerações, é impossível ignorar aquela jovem comum que descobriu de um dia para o outro que carregava dentro de si um poder muito maior do que imaginava. Uma garota que chorava, tropeçava, se atrapalhava, mas que, quando realmente importava, mostrava uma força capaz de mudar destinos inteiros. Aqui, acompanhamos a transformação de alguém que parecia longe de ser uma heroína. Ela tinha medo, dúvidas e inúmeras inseguranças, mas aprendia, pouco a pouco, que coragem não nasce da perfeição, nasce da vontade de proteger quem se ama e da determinação de enfrentar a escuridão mesmo quando tudo parece difícil demais. Ao lado de amigas que se tornam verdadeiras irmãs, ela descobre seu propósito e começa a compreender que carregar responsabilidade não significa deixar de ser humana. Essa protagonista é um símbolo porque mostra que heroísmo pode existir em qualquer pessoa, desde que tenha coração, empatia e a disposição de lutar pelo que acredita. Ela equilibra sensibilidade com força, emoção com valentia
e cresce diante de cada desafio, mantendo sempre aquela luz que inspira todos ao seu redor. Seu percurso prova que uma protagonista feminina não precisa negar suas fragilidades para ser poderosa. Pelo contrário, é justamente nelas que reside parte de sua grandeza. A história dela marcou época porque trouxe uma mensagem atemporal. Mulheres podem salvar o mundo, podem liderar batalhas e ainda assim continuar sendo quem são. É esse equilíbrio entre doçura e determinação que faz desta personagem uma das protagonistas femininas mais icônicas e inesquecíveis de todos os tempos. 8. Iona of the Dome. Quando pensamos em protagonistas femininas fortes, é impossível não lembrar daquelas que começam frágeis, ingênuas e até mesmo protegidas demais, mas que, diante da queda, despertam uma força que nem elas imaginavam possuir. E é exatamente isso que vemos nessa história. A transformação completa de uma jovem que perdeu tudo em um único instante e precisou renascer em meio ao caos. No início, ela vive como alguém que nunca precisou enfrentar o mundo real. Cercada de conforto e ilusões, acreditava que segurança e felicidade eram garantidas. Mas quando a traição atinge seu coração e destroça sua vida, ela é obrigada a encarar uma verdade dura. Se não mudar, não vai sobreviver. E é a partir daí que sua jornada realmente começa. Cada passo que ela dá, longe da vida que conhecia, é uma prova de determinação. Ela aprende a lutar, a pensar por si mesma, a entender a dor do povo e a assumir responsabilidades que jamais imaginou carregar. O medo continua lá, mas a coragem cresce mais rápido. Com aliados ao seu lado, ela descobre que liderança exige mais do que poder. Exige empatia, resiliência e a capacidade de inspirar outros. O mais marcante nessa protagonista é ver como ela troca a fragilidade pela força sem perder sua essência. Ela não se torna fria nem implacável. Ela se torna consciente, justa e capaz de lutar pelo que acredita ser certo. Sua evolução é uma das mais impactantes quando falamos de mulheres no centro de histórias épicas. Essa narrativa mostra que o protagonismo feminino pode surgir das cinzas, da dor e da necessidade de mudar. E é justamente essa transformação tão intensa e tão humana que faz dessa personagem uma das mais poderosas, carismáticas e memoráveis quando falamos de animes liderados por mulheres. 9. Skip Beat. Quando falamos de protagonistas femininas fortes, não estamos falando apenas de quem luta contra monstros ou enfrenta grandes inimigos. Às vezes, a maior batalha é contra a dor, a decepção e a necessidade de se reinventar depois de ter o coração destruído. E é exatamente isso que vemos nesta história. A jornada de uma jovem que descobre sua verdadeira força no momento em que tudo parece perdido. Aqui, acompanhamos uma garota que, por muito tempo, viveu em função dos outros. Ela acreditava que seu papel era apoiar, ajudar, cuidar, até perceber que estava sendo usada e descartada por alguém que ela amava profundamente. A traição não só a machuca, como desperta uma determinação que ela nem sabia que tinha. É aí que sua verdadeira história começa. Movida pela necessidade de provar seu valor, ela mergulha em um mundo competitivo, cheio de desafios, onde talento não basta. É preciso disciplina, coragem e uma boa dose de autoconhecimento. Entre treinos, testes e confrontos emocionais, ela descobre que possui algo raro, uma intensidade que, quando bem direcionada, a torna única, e aos poucos, ela aprende a transformar dor em motivação, insegurança em força e raiva em evolução. O mais inspirador nessa protagonista é ver como ela se reconstrói. Em vez de deixar a decepção definir sua vida, ela a usa como combustível para criar uma nova versão de si mesma, muito mais segura, independente e confiante. Em meio a tropeços, descobertas e momentos emocionantes, ela prova que o protagonismo feminino também brilha quando nasce da superação pessoal. Essa história mostra que nem sempre a grande jornada é externa. Às vezes, é o crescimento interior que transforma alguém em uma protagonista inesquecível. E é isso que faz desta personagem um dos melhores exemplos de força, autenticidade e determinação no mundo dos animes.
10. Humanity has declined. Quando falamos de protagonistas femininas marcantes, muitas vezes lembramos de personagens que enfrentam batalhas épicas, grandes mistérios ou jornadas intensas de amadurecimento. Mas existe um tipo de protagonismo que se destaca justamente pelo contraste, aquele em que a heroína encara o absurdo do mundo com calma, ironia e uma lucidez que poucos conseguem ter. E é exatamente isso que vemos nesta história. Aqui, acompanhamos uma jovem que vive em um futuro onde a humanidade entrou em declínio. A tecnologia desapareceu, os recursos diminuíram e os humanos se tornaram quase irrelevantes em comparação às criaturas mágicas e enigmáticas que agora ocupam o mundo. Em vez de reagir com desespero, ela observa tudo com uma mistura de pragmatismo, cansaço e uma inteligência afiada que transforma até os momentos mais estranhos em reflexões profundas. O mais curioso é que, mesmo sendo colocada no papel de mediadora entre humanos e seres encantados, ela nunca se apresenta como uma grande salvadora. Pelo contrário, seu olhar crítico sobre a sociedade, sua forma de lidar com situações absurdas e a maneira como questiona com humor seco o comportamento humano tornam sua presença única. Ela é uma protagonista que brilha não pela ação, mas pela sutileza, pela ironia e pela capacidade de enxergar o mundo como ele realmente é: caótico, frágil e cheio de contradições. Essa história mostra que protagonismo feminino também pode existir na leveza, na imparcialidade e na inteligência mordaz. Ela prova que nem toda heroína precisa levantar uma espada ou viver uma transformação dramática. Às vezes, tudo o que se precisa é de uma perspectiva lúcida, uma mente afiada e a coragem de navegar um mundo que não faz o menor sentido. E é justamente isso que faz dessa protagonista uma das mais peculiares e brilhantes quando falamos de animes liderados por mulheres. E se você chegou até aqui, já percebeu o quanto essas protagonistas femininas tornam cada história única, intensa e cheia de personalidade? Cada uma delas mostra que força pode vir de lugares diferentes, da coragem, da inteligência, da superação, da sensibilidade ou até da ironia diante do caos. E isso é exatamente o que torna essas histórias tão especiais. Se você gostou do vídeo e quer continuar descobrindo mais protagonistas incríveis, mais recomendações e mais conteúdos como este, então já aproveita agora e se inscreve no canal. Isso faz toda a diferença para que eu continue trazendo vídeos como este para você. E claro, deixa o like. De verdade, isso ajuda demais. Quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo vale a pena e entrega para muito mais pessoas. Então, apoie o canal, ativa o sininho e fica por dentro das próximas recomendações. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.